A situação da indústria russa é muito pior do que muitos podem imaginar e vai piorar ainda mais. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A fábrica russa Autovaz, que é a atual dona da marca Lada, lançou recentemente uma nova versão do carro que já fez tanto sucesso na Rússia. A versão Classic lançada é similar à anterior, mas não possui ABS, airbags, vidro elétrico, GPS e outras tantas coisas. O padrão ambiental também será reduzido, com o motor consumindo mais combustível e gerando menos potência que o modelo anterior. E tudo isso por um preço apenas 27% mais caro que o modelo anterior. Os projetistas da Lada ficaram satisfeitos. Vamos te vender um carro muito mais básico que o modelo anterior, muito mais caro, mas pelo menos temos alguma coisa para vender. Porque o fato é que as outras fabricantes estão em situação ainda pior. O mercado russo de carros novos despencou 83%, com um aumento exorbitante de preços da maior parte dos modelos, ao mesmo tempo que os compradores sumiram, posto que o país passa por incertezas extremas. Ninguém sabe se ainda vai ter emprego em pouco tempo. Nesse tipo de situação se percebe muito mais claramente o problema das sanções. Elas estão de fato machucando muito a Rússia. Gráficos como o valor do rublo frente ao dólar, que teria até se valorizado, são pura besteira, como explicamos no vídeo. Se as sanções estão funcionando, por que o rublo recuperou o valor? Os volumes transacionados da moeda são totalmente irrelevantes a partir do dia 24 de fevereiro e apenas representam trocas entre grandes empresas russas e o Banco Central russo. Lógico, nessa situação, eles podem colocar o valor que quiserem, mas ninguém quer essa moeda mais. Internamente, a indústria está desmanchando. Fabricantes de carros, aviões, maquinários e até a indústria bélica vão de mal a pior. Mas algumas pessoas dizem: não se preocupem, russos estão acostumados a fazer tudo sozinhos. A Rússia sempre foi isolada do resto do mundo e sempre se deu bem. Bom, o fato não é bem esse não. A Rússia, quando era a cabeça da União Soviética, já se vangloriou de ser extremamente autossuficiente, capaz de produzir tudo, de commodities minerais até foguetes para irem ao espaço, de brinquedos para crianças até automóveis para adultos. Tudo era feito na Rússia usando peças soviéticas, equipamento soviético, mão de obra soviética. Ok, era feito de forma extremamente ineficiente, o que significa que carros sempre eram difíceis de comprar e ao mesmo tempo de baixa qualidade, cheio de problemas, mas na maior parte das vezes funcionavam, e pelo menos eram 100% russos. E da mesma forma que os carros, muitos produtos eram assim criados na Rússia, feitos desde o minério de ferro por ali. Você pode acreditar o problema da má qualidade e custo mais alto devido à questão do planejamento central. O Estado soviético tentava gerenciar toda a economia. E como sabemos desde 1921, quando Mises lançou seu paper sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, isso é impossível. Sempre resultará em ineficiências enormes e crescentes. Explicamos os detalhes disso no vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Mas o problema do isolacionismo econômico é um problema por si só. No caso em tela, causado pelo interesse do governo soviético de então de isolar o país, posto que, num país livre, naturalmente, as pessoas vão querer fazer trocas com pessoas em outros países. Um país depender apenas de si mesmo pode parecer algo positivo, afinal, crises em outros países não vão afetar você. O fato do dinheiro não cruzar a fronteira do país permite um controle maior do governo sobre ele, todas as riquezas geradas no processo produtivo nacional também ficam no próprio país. De fato, ainda temos muitas pessoas que são defensores da autossuficiência, até aqui no Brasil. É tipicamente aquela galera que pede para subir impostos para defender a indústria nacional e coisas do gênero. Alguns chegam a dizer que o Japão é um exemplo de país que tinha economia fechada, se fortaleceu muito a ponto de virar uma superpotência quando se abriu para o mundo, o que é uma história da carochinha, mais falsa que a do lobo mau. Sim, o Japão sempre foi um país muito fechado, dependendo do ponto de vista, é fechado até hoje. Mas não foi isso que o fortaleceu. Ao contrário, isso só o levou a uma derrota humilhante na Segunda Grande Guerra. Foi a ajuda americana e a abertura para o comércio mundial, abertura forçada pelo acordo com os americanos, que fez maravilhas pelo país. E o motivo pelo qual um país se fechar em si mesmo
capitalismo é algo ruim, é fácil de explicar, é bem lógico. É porque ele abre mão dos ganhos na especialização do trabalho. Desde que o mundo é mundo, humanos sabem do ganho que é a especialização do trabalho. Se você tivesse que fazer toda a sua comida, sua vida seria um inferno. Você passaria praticamente o dia inteiro fazendo apenas a sua comida. Supondo que você colheu o trigo e armazenou num silo, você teria que acordar cedo para fazer o seu pão, moer o café, ordenhar as vacas, fazer manteiga e leite. Isso sem contar em extrair os metais e operar uma pequena metalurgia nos fundos da sua casa para fazer as ferramentas que você vai precisar para tudo isso. Mas os humanos não fazem assim, eles se especializam. Alguns acordam cedo e fazem um pão, não apenas para eles, mas para um monte de gente, e vendem o excedente. São chamados de padeiros. Além da especialização diminuir o custo da coisa, ela também gera mais variedade. O cara que faz o pão pode fazer pão árabe, pão francês, salgados, bolos. Até os países acabam se especializando. Aqui no Brasil, por exemplo, conseguimos produzir muitos alimentos, principalmente soja, milho, carne, com um valor muito menor que no resto do mundo. Portanto, o mundo se beneficia dos nossos produtos e nós recebemos dinheiro que acaba sendo usado para comprar coisas que nós não temos tanta especialização por aqui, como produção de chips e alguns equipamentos específicos. Mas o que muita gente não percebe é que quanto mais gente participa do mercado global, da especialização global de trabalho, é melhor para todo mundo. A Rússia, ao se isolar propositadamente em nome de uma conquista territorial sem absolutamente nenhum valor estratégico, acaba tendo uma eficiência econômica muito menor. Ela ainda pratica especialização de trabalho dentre a sua população. Ainda pode comprar alguma coisa de alguns poucos países, contrabandear alguma coisa também. Mas tudo isso se torna cada vez mais difícil, a eficácia vai caindo, levando a produtos caros e ruins. Mas o pior de tudo é a trajetória. Quando o Japão saiu do seu sistema fechado para uma abertura completa para o mundo, isso aumentou muito a eficiência da sua economia. Essa trajetória é fácil de fazer. Algumas empresas japonesas foram à falência na época porque era mais barato para as outras empresas comprar no exterior aqueles produtos do que comprar do fabricante nacional. Mas isso faz parte do rearranjo natural da economia. O caminho reverso que a Rússia está fazendo é muito mais doloroso. Por exemplo, desde quando a antiga União Soviética se abriu para o mundo na década de 1990, ela também ganhou muita eficácia em muitas coisas, mas ao mesmo tempo perdeu algumas indústrias. Por exemplo, ferramentas. Os alemães são excelentes produtores de ferramentas mecânicas, então melhor comprar na Alemanha. Com isso, a indústria russa de ferramentas acabou completamente. Normal, todo mundo saiu ganhando. Mas agora, com o país se fechando, onde que as pessoas vão aprender a fazer ferramentas? Não existe mais essa indústria na Rússia. Teria que ressurgir do zero. E mesmo quando tudo ressurgir do zero, lembra, será menos eficiente do que antes, porque ainda vai estar limitada a um número menor de pessoas fazendo a especialização. Não há nada a se ganhar fechando sua economia. Nada a se ganhar invadindo países vizinhos também por caprichos de grandeza. A saída para a grandeza de uma sociedade, de um povo, é sempre o comércio. A Rússia vai aprender essa lição do jeito mais triste possível. Mesmo que ganhe militarmente a guerra na Ucrânia, o que me parece cada vez mais difícil de acontecer, a Rússia será inevitavelmente a grande derrotada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!